nossa aula hoje, tá? Muito obrigada, estou muito feliz e empolgada de estar aqui. Você compartilha aqui o material que eu fiz para as meninas? Ah, tá. Então, peraí, que eu Por vou. favor. Deixa eu mandar pro ateliê, porque ele tá lá no pessoal. Tá. Meninas, assim, eu vou compartilhar aqui hoje com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Peguei um pouquinho, assim, do que eu sei, do que eu entendo sobre empreendedorismo, com a minha história, que para quem não sabe... Alguém aqui me conhece desde a época da moda íntima? De quando eu vendia moda íntima? Ela Acredito tinha, que não. ela tinha um site, gente. Ela já vendia muita roupa íntima. Já tinha um e-commerce bem estruturado, já tinha feito envio para o Rio de Janeiro, interior de Minas, já tinha assim uma clientela por aí. Peraí que Só eu tô que salvando. existem ciclos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também no PDF que eu montei para vocês, que ficou muito bonitinho, fiquei muito orgulhosa. Esperar só a Valéria compartilhar aqui com vocês o PDF para a gente poder começar a nossa. Não vamos chamar de aula, não, nosso bate-papo. Aí, se vocês quiserem falar para eu não ficar falando sozinha, vocês podem abrir o microfone, podem me interromper, podem abrir as câmeras, para ficar bem legal, bem interativo, bem bate-papo mesmo. Você quer que eu te envie, Valéria? Eu tô com o WhatsApp aberto aqui no computador. Conseguiu, a Valéria conseguiu. Consegui, tá aí para vocês, ó. Tá Ó, certinho? tá certinho. O título que eu Ai, coloquei aí, espera. ela fechou. Não era para fechar, era para ignorar alguma coisa e eu fechei. Peraí. Aqui. Isso. O título que eu dei para nossa aula de hoje, né, para o nosso encontro de hoje é Aprendendo e Empreendendo com Camille e Vitória, porque que nem eu falei com vocês, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do meu conhecimento com empreendedorismo. Então, Aprendendo e Empreendendo com Camille e Vitória. Pode passar, Valéria, por favor. Quem sou eu? Sou Camille, tenho 21 anos. Comecei a empreender ali com 13, mas na época a gente não sabia que era empreender, né? A gente falava assim que era porque eu queria fazer um dinheiro. Espera, que eu tô fazendo umas cagadas aqui, gente. Espera aí. A gente espera. Mas é nesse aí mesmo que tá, que tem que ficar. Então, fechou. Tenho 21 anos, comecei a empreender aos 13, mas na época a gente não conhecia como empreender, porque eu era muito novinha, né? E eu gostava muito de fazer um dinheiro, gostava muito de gastar um dinheiro, e meus pais não tinham tantos, aí eu falei assim, olha, eu quero muito, cara, eu quero começar a viver minha vida assim. Aí eu comecei a vender uns doces, né, para a escola, para fazer o meu dinheirinho, e fechei, aí veio a pandemia, fechei assim, né? Parei de vender na escola e veio a pandemia. Aí não tinha mais aula, e eu trabalho na empresa dos meus pais. E assim, minha vida social era só isso. Meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu pai e meu irmão. Comecei a namorar. Mas aí era só meu pai, minha mãe, meu irmão e o Luiz. Meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu falei, gente, eu quero ver gente, quero socializar. E um dia eu acordei e falei assim, eu tinha 17 anos. Falei, nossa, mãe, acho que eu vou abrir um negócio. De quê? De quê? De quê? Eu falei assim, não sei não. Amanhã a gente decide. Aí no dia seguinte eu acordei e falei assim, mãe, acho que eu vou vender moda íntima. Todo mundo ficou assim, porque eu sou muito, muito assim. Não é que eu sou muito tímida, adoro conversar, mas não sou aquela pessoa de muita exposição de corpo. Aí o pessoal, todo mundo estranhou, mas abre. Mas enfim, gosto muito de passear, fazer network, conversar. E essa é um pouquinho de que sou noiva, um assunto assim, bem importante. Mas essa é um pouquinho de mim. Sou criada, nascida em Belo Horizonte, criada aqui em Santa Luzia, sou mineira. Isso é um pouquinho da Camille e Vitória. Pode passar, Valéria, por favor. Vamos lá. Quero falar com vocês primeiro ponto sobre constância e compromisso. Eu até escrevi aqui no PDF para vocês que, ó, constância, se tiver ruim para ler, que se as letrinhas estiverem pequenas, vocês dão um zoom na tela que dá para vocês aumentarem a escrita, tá bom? Constância e compromisso. Eu escrevi assim para vocês. Constância e compromisso são duas coisas que andam lado a lado. Uma empreendedora não é compromissada se não tem constância e não é constante se não tem compromisso. Lembrando que aqui estamos falando sobre o empreendedorismo. Aí eu falei assim, gente, mas o que significa na prática constância e o que significa compromisso, né? Porque falar é muito fácil, mas o que significa? De acordo com o Google, constância, eu tô olhando aqui pra baixo que eu tô com a minha colinha aqui, tô igual a Valéria, tô com a minha colinha aqui, aí eu tenho que ir lendo. Tem que ter. Constância significa qualidade daquele que não falta a uma tarefa, dever, tratamento, aula, etc. Uma pessoa assídua, uma pessoa frequente. Segundo significado de constância que o Google também me deu foi persistência, insistência, obstinação. Aí eu falei, tá, beleza, muito legal, mas e compromisso?
Quando eu joguei no Google significado de compromisso, me apareceu a primeira palavra que aparece no significado é obrigação. Eu achei interessante porque fala assim, o significado de compromisso nada mais, nada menos é do que obrigação assumida por uma ou diversas partes, comprometimento, acordo político, pactos e tais. Quando eu falo com vocês sobre constância e compromisso, que são duas coisas que andam lado a lado, eu vou dar um exemplo para vocês. Não adianta a gente falar que é constante na mentoria. Não, eu assisto a aula todo dia. Toda segunda-feira eu assisto a aula. Mas e o compromisso? E o compromisso de fazer um exercício da semana? E o compromisso de ler um livro? Porque não adianta nada a gente ter a constância e não ter o compromisso. Ou então a gente fala assim, não, eu tenho muito compromisso com a mentoria, porque eu faço todas as atividades, mas não assisto uma aula. Então, vocês estão entendendo que constância e compromisso são coisas que andam lado a lado? São coisas que precisam estar lado a lado. Passa o slide, Valéria, por favor. Falando ainda sobre constância e compromisso, no próximo slide está falando assim, na prática. Quando falamos sobre constância e compromisso, também tem a ver com propósito. Mas antes, eu quero trazer um pouco da minha história com o empreendedorismo na prática sobre constância e compromisso aqui para vocês. Quando eu tinha a Bela Diva, eu fiquei com a Bela Diva, para vocês entenderem o contexto da minha loja de moda íntima, eu fiquei no mercado de moda íntima por 3 anos e meio. Eu tinha um e-commerce, não tinha loja física, mas eu tinha um e-commerce bem estruturado, com site, uma rede social bem estruturada, tinha clientes ali, um público saudável. Eu consegui construir isso, tinha bastante cliente dentro de Santa Luzia, que é a minha cidade, porém eu também já tinha alcançado um público um pouco maior de fora. Eu tinha o meu site, mas fiquei um período tendo o meu site e loja na Shopee, que também vende legal. Só que chegou um período que eu precisei fechar a loja, que a gente vai falar sobre mais pra frente. Mas por que eu contei esse resuminho aqui da Bela Diva para vocês entenderem? Porque quando eu tinha a Bela Diva, hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. E tem 1 ano que eu fechei a Bela Diva. Hoje eu entendo e reconheço que eu era constante, mas que eu não tinha um compromisso com a Bela Diva. Ah, mas você postava stories todos os dias, porque eu era muito frequente lá. Então eu tinha constância. Ah, mas você postava muito vídeo no feed. Sim, eu tinha bastante constância. Mas eu não tinha um compromisso, porque não tinha algo que me prendesse ali na Bela Diva. Eu comecei a Bela Diva, que foi uma história linda na minha vida, mas porque eu tava no tédio. Eu simplesmente falei, cara, não aguento mais, pandemia, só fica aqui. E aí? Aí eu coloquei assim pra vocês. Coloquei assim pra vocês. O real comprometimento eu não tinha. Já com a confeitaria, que é o empreendimento que eu tenho hoje, eu tenho e eu entendo que eu tenho constância e eu tenho compromisso. Mas qual que é a diferença? Com a Bela Diva, eu não tinha o compromisso de ter que vender todo dia. Eu não tinha o compromisso de ter que vender todo mês. Então, tipo assim, o mês que as vendas eram legais, nossa, uau, esse mês eu vendi demais. Eu vendi pro Rio de Janeiro, vendi para São Paulo, uau. Mas o mês que era tranquilo, eu tava tipo assim, tá de boa. Gente, para quem empreende, nunca tá de boa quando o mês é ruim. Nunca tá de boa. Mas eu não tinha ali o compromisso. Com a confeitaria, eu tenho um compromisso de que se eu não vender, eu não pago meu casamento. Porque se eu não vender, eu não vou pagar meus boletos do casamento. Então, na confeitaria, eu tenho constância. E eu entendo que constância hoje não é estar no Instagram todos os dias. Hoje mesmo eu não apareci no Instagram da confeitaria. Hoje foi o dia que eu e meu noivo fomos fazer o nosso pré-wed, que é as fotos antes do casamento. Eu não apareci hoje. A gente não teve atendimento. E eu entendo que tá tudo bem. Isso não vai fazer com que eu perca a minha constância. Um dia ou outro tá tudo bem. A gente não precisa estar lá todos os dias. Vocês estão entendendo? Se tiver ficando difícil, falando rápido, vocês me avisam. Aí na confeitaria eu entendo que eu tenho a constância, porque eu estou lá, meus clientes sabem que eu estou lá, meus clientes sabem onde me achar, e eu também tenho um compromisso, porque eu entendo que eu preciso da minha loja fluindo, eu preciso ter aquela movimentação, sabe? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando falamos sobre constância e compromisso, tem a ver com propósito. Passa aí, Valéria, por favor. Porque no outro vai falar um pouquinho de propósito. No segundo encontro que tivemos aqui, pra vocês entenderem por que constância e compromisso tem a ver com propósito. No segundo encontro que tivemos aqui da mentoria, a Valéria falou sobre propósito. Foi uma aula inteira sobre propósito. E eu tirei uma frase e eu até coloquei ela aqui novamente para vocês. Propósito não é o que fazemos, e sim o porquê fazemos.
eu quero que vocês escrevam. Prefiro que vocês escrevam, para depois não esquecerem, porque depois a gente vai fazer. Vou fazer uma outra pergunta e a gente vai responder. Vocês vão responder ela e vão juntar e vocês vão entender a parada, tá? Aí vocês vão entender. Mas eu quero que vocês escrevam para mim, numa folha, no caderno, o que tiver mais fácil aí, o que te motiva a trabalhar, o que te motiva a empreender hoje, para a gente poder entender de onde parte o seu compromisso com a sua empresa. Eu vou dar a vocês aí uns 2 minutinhos para vocês anotarem. O que te motiva a trabalhar? Não é o propósito, mas é o que te motiva, que está alinhado ou que está alinhado lado a lado ali com o propósito, mas o que te motiva? Eu vou falar de mim. O que me motiva na confeitaria é saber que a gente tem um casamento para pagar. E que a gente não pode chutar o balde assim na metade do trem. Mas o que me motiva todos os dias é responder os clientes, pegar encomendas, e eu faço com muito amor, com muito prazer, eu e meu noivo. Mas falando mais de mim assim, eu faço com muito amor, mas o que me motiva é saber que a gente tem uma trajetória a ser cumprida. Aí eu quero que vocês anotem, e quem quiser falar o motivo, pode falar. Pode abrir o microfone para poder falar. Ana, o que te motiva? Eu anotei que é estar próximo à minha família, né? Tanto o Charles quanto a Antonella, e também crescer financeiramente. Tem contas também. Saiu do CLT. Deixa eu perguntar outra, porque eu conheço vocês não são tímidas, mas quando é eu que tô falando, vocês ficam tímidas. Rose, o que te motiva? Boa noite, meninas. Boa noite. Então, Eu acho que você desligou o microfone, Rose. Ou não? Tá ligado. O dela tá ligado, Valéria. Eu acho que é o nosso ligado que tá dando interferência no dela. Rose, tá por aí ainda? Vou passar para outra pessoa e quando a Rose voltar, ela fala com a gente, porque eu acho que o dela tá com alguma interferência. Nicole, você quer falar pra gente o que te motiva a fazer tantas unhas? Ser uma nail designer? Ninguém quer falar, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu compreendo vocês. Então, vou continuar aqui, já que ninguém quer falar, tá? Nicole, vou digitar. A Rose saiu, Valéria. Eu acho que tava com alguma interferência. O seu microfone tá desligado, Valéria. eu voltei. Voltou. Eu falei que o que me motiva hoje é mais eu conseguir ter a flexibilidade e poder acompanhar e conciliar as demandas com a minha filha, poder acompanhar o crescimento dela e conseguir fazer as coisas em casa e poder acompanhar mais próxima. Por aqui tinha caído, mas voltou. Meninas, me desculpem, me desculpem, me desculpem. A Nicole colocou assim, olha, a minha motivação é dar uma estrutura melhor para minha filha, fazer para ela o que eu nunca tive e também o crescimento financeiro. Sim, isso é ótimo. Ô, Rose, o meu cortou. Eu não escutei o que você falou. Você quer repetir? Eu falei que hoje, assim, é essa questão dessa flexibilidade de conseguir conciliar, né? O empreendedorismo com a maternidade, ver minha filha crescer, poder acompanhar mais de perto, e no dia a dia ali poder estar junto e ter essa flexibilidade de fazer as coisas de casa. Sim, vocês viram que todo mundo tem um motivo, todo mundo tem um porquê que empreende, um porquê faz isso. Quando eu tinha a loja de moda íntima, Bela Diva, eu não tinha isso, um porquê. O meu porquê era tipo assim, eu tava em casa, tava num tédio, só via meu pai, minha mãe, meu irmão e meu namorado, e eu queria ver gente, queria conversar com gente. Então, tipo assim, isso não é um porquê sólido.
para manter uma empresa, mas era algo que eu amava fazer. Mas o meu propósito na moda íntima, eu não tinha algo para poder falar, tipo assim, propósito não é o que fazemos, mas o porquê fazemos. Eu sabia o que eu fazia, mas eu não sabia o porquê eu fazia, vocês entendem? Eu só não tinha, sabe? Tipo assim, eu sei que era para embelezar mulheres e levar autoestima, mas vocês entendem que é muito vago para manter uma empresa, para ter uma estrutura sólida de uma empresa, um alicerce. Hoje eu vendo doce, mas eu vendo, vocês já sabem, né? Então, assim, tem uma estrutura, um motivo de eu vender. Tem ali por trás um real motivo. Então, tem uma estrutura, porque eu entendo que algo depende de mim. Assim como a filha da Nicole depende da Nicole. Assim como a filha da Ana depende da Ana. Assim como a família da Valéria depende da Valéria. Hoje eu não tenho uma família que depende de mim, mas assim, eu tenho um sonho que depende de mim. Vocês entendem? Que nem sempre vai ser um filho, vai ser uma filha, um marido. Às vezes, muitas das vezes, você não tem uma família para sustentar, mas você tem um sonho para realizar. Nossa, eu faço isso porque eu quero conquistar tal coisa. Todas vocês falaram praticamente a mesma coisa, de conquistar uma vida financeira melhor. Então, vocês têm que focar nisso como se vocês tivessem que fazer todos os dias o compromisso de vocês com a empresa de vocês, a constância. Gente, todo mundo aqui tem loja só online ou tem loja física também? A Ana é ateliê. No seu ateliê é online só online ou atende aí também? Não, o meu é só online. A Nicole atende, né? Franciele, você atende? Seu é produto ou serviço? É produto também. Você atende só online ou tem loja física? Eu atendo só online. Só online. E você, Amanda? Desculpa, gente. Eu atendo online, tem vezes que eu faço também presencial, porque a gente faz, como são óleos, né? Então, a gente faz um ajuntamento de pessoas e a gente explica por que daqueles óleos, entendeu? Então, a gente Entendi. faz os dois. Mas você não tem uma loja física, você que vai até o seu cliente. Sim, eu que vou até ele. A gente não pode ter, na verdade, a do Terra não pode ter uma loja física. Entendi. Ana Paula, você é produto ou serviço? Produto e serviço. E você tem uma loja física para atender ou somente online? Não, tem que atender a física porque a gente trabalha mais com visita, né? Eu vou aí até aí o cliente vai até vocês. eu vou até o cliente normalmente. Agora, quando o Tá. cliente tem alguma dúvida, aí quer ir na marcenaria, a gente atende também. Entendi. Elisângela, você é serviço, né? Oi, Você é serviço ou produto? sou serviço. Você tem uma loja física ou você vai até o seu cliente? Não abri ainda. Eu continuo CLT, Uhum. estava num caminho, mas ao longo até da mentoria, como ao longo do processo, né, que eu estou vivendo e de 2 pós que eu estou terminando, eu consegui encontrar o propósito e o caminho. Então, ele deu como que eu vou te falar? Ele fez uma leve curva que agora vai fazer sentido para o Instagram que eu vou abrir. Entendi. Entendeu? Então, aí vai ser o meu serviço. Não vai ser, né? Não vou ter produto como as meninas, mas vai ser o meu serviço totalmente direcionado, o que mudou o foco do direcionamento, entendeu? Entendi. Então você é CLT, então você ainda não tem um espaço físico. Você vai começar com o Instagram. Vou começar com o Instagram, porque na realidade o espaço físico eu não irei precisar dele. Porque não é um produto, né? Exatamente. Entendi. Quem que é o que tá com o e-mail Martini Silva? É a Silvia. É produto ou serviço, Silvia?
Tem que ligar o microfone para falar, tá bom? Rose, o seu é serviço, né? Isso. Você tem espaço físico? Não. Não tem, né? Eu acredito que eu perguntei todo mundo. Só a Silvia que não me falou ainda. A Silvia é prestação de serviço, ela faz costura. Então, ela tem A o Silvia é local a de mãe costura, da Débora. ela tem o local de costura dela que a pessoa tem que ir lá. Ela faz É a mãe da Débora, né? as medidas. A mãe da Tabata Débora. tá aí, ó. Tabata, A Tabata, Tabata é a dentista. Ela tem um espaço maravilhoso. sim, a Tabata é físico. Tabata tem um espaço físico. Por que eu perguntei para você sobre isso? Você não perguntou para Porque mim, uai. pode falar, Tabata. Você quer falar, Tabata? Você é produto ou Valéria, serviço? você não falou, não me perguntou. Ah, desculpa. Vamos perguntar. Falta a Valéria, gente. Eu Vamos faço, passar pela Tabata. eu Tabata, faço o seu é serviço atendimento ou online. produto? Tem que ligar o microfone, Tabata. Meu serviço, tava ficando no lugar errado. Boa noite, gente. Acontece. O seu é serviço, você tem espaço físico, Tabata? Tenho. Tabata tem espaço. Valéria Monteiro, gente. Valéria Monteiro é uma querida, né? A gente. É produto ou serviço, gente? A gente não sabe, né? Eu faço os dois. Eu tenho produto e tenho serviço. Você tem loja física para atender seus clientes? Já tive atendimento presencial, muito presencial, mas eu vi que não compensava. Aí fiquei no online. 100% online. 100% online. 100% E- não. 80% online, que quando o cliente quer vir fazer uma visita técnica, ele quer conhecer o produto, ele tem que vir aqui no ateliê. Principalmente noivas vem muito, tipo a Camila. Tipo, acabei. E temos aqui também, gente, o Renato. Só que aí o Renato falou assim: e eu sou um simples funcionário. Você não é um simples funcionário. Você é um super funcionário. Quem conhece sabe. Sócio provedor. Sócio provedor. Mas por que eu perguntei isso para vocês? Porque falando aqui sobre, agora, constância, compromisso e propósito. Quando a gente tem. Vou perguntar para a Tabata, porque ela tem uma loja física. Tabata, você abre a sua clínica só quando você quer? Só quando eu quero? É? Na verdade, tem os dias específicos, né, que eu trabalho lá no consultório. Essa Mas semana mesmo ele tá assim, fechado. Mas eu falo assim, vamos supor, hoje é uma quinta-feira. Quinta-feira ela abre, não abre? Não, eu fico lá segunda, quarta e sexta. Vamos supor que hoje é sexta-feira. Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia que ela abre. Aí hoje você acorda se sentindo feia. Você não vai trabalhar, não? Ah, quem dera. Até passando mal, arrastando, a gente vai. Vamos supor que hoje é uma sexta-feira. Um dia de maior movimento no comércio. O pessoal quer sair com dente bonito, ninguém quer sair com dente feio. Uma sexta-feira. Aí hoje você acordou desanimada, meio cabisbaixa, frequência baixa. Aí você não vai trabalhar, não? Vou. Tem que ir de qualquer forma. Quem tem negócio próprio não tem disso, não. Tem que ir mesmo. Mas sabe o que acontece quando a gente tem um negócio próprio, mas muitas das vezes nosso negócio próprio é 100% online? Quando a gente acorda borocochô, a gente não quer postar nada. A gente esquece da constância e do compromisso. Aí hoje eu acordei me sentindo feia. Gente, Canva tá aí pra isso. Acordou se sentindo feia, a gente faz uma sequência de stories, se chama post estático. Tamires não tá aqui, mas depois vocês perguntem a Tamires. Chama post estático, que é um post só com fotos. Não precisa ser vídeo falando. Hoje eu não acordei Você tá legal. chiquérrimo hoje, viu? Parabéns. Vou fechar meu microfone. Tá muito bonita. Muito obrigada, e obrigada pela participação. Vocês entendem que não adianta a gente ter um 100% online, mas se a gente não tiver ali a constância, não tô falando que vocês têm que aparecer todos os dias, por exemplo, na minha confeitaria é 100% online. Nós não temos loja física e nós não vendemos por plataformas por enquanto, por questão de logística nossa mesmo. Então, nossas vendas são 100% dos clientes que já temos ou do Instagram. Mas a gente tá padronizando, tipo, o domingo ser o nosso dia de folga. Então tá tudo bem não postar no domingo. Mas em pleno sábado, um tanto de gente mandando mensagem querendo doce. Acordei me sentindo feia. Aí eu vou falar assim, não vou postar nada, não vou responder cliente, amanhã eu resolvo isso. Cadê a constância? Cadê o compromisso com o motivo que me faz todos os dias querer fazer o meu cash? Cadê o compromisso que me faz todos os dias olhar para o meu motivo e falar assim, cara, eu tenho um boleto ali para pagar que eu preciso realizar aquele sonho. Nossa, eu tenho a Antonella aqui em casa pequenininha. Saí do CLT para poder ficar com ela, cara. Então eu não posso esquecer do meu compromisso com o meu motivo. Eu
anotei aqui assim o seguinte e eu quero passar para vocês. Hoje, com a confeitaria, quando a gente fala de propósito, essa frase é muito marcante. Propósito não é o que fazemos, e sim por que fazemos. Quando eu falo da minha confeitaria, o que eu faço? Doce. Doce, qualquer pessoa que jogar no YouTube lá, brigadeiro de panela sabe fazer. Mas é por que eu faço. Eu faço doce porque eu quero realizar um sonho, e além de realizar o meu sonho, a gente se alegra, a gente tem prazer, a gente fica feliz com o resultado de fazer parte de sonhos de outras pessoas. Porque ninguém compra um docinho porque tá... Beleza, a gente tem clientes que compram um docinho porque estão tristes. Mas tem gente que compra um doce para compor a mesa de uma festa do aniversário de um filho. Nossa, eu não tenho condição de fazer uma coisa estrondorosa pro meu menino, mas assim, vai ser a primeira festinha dele, eu quero fazer. E a gente fica feliz em estar ali fazendo parte de um sonho. Então, o que fazemos? Doce. Por que fazemos? Para realizar o nosso objetivo, o nosso motivo, que é um sonho, mas também para alcançar o sonho de outras pessoas. Vocês anotaram aí para mim o motivo. Agora eu quero que vocês anotem o que vocês fazem e por que vocês fazem. Para a gente poder ver se o propósito de vocês, o que vocês fazem, o porquê vocês fazem, vai estar alinhado com o motivo. Porque não faz sentido eu não ter um motivo. Vamos supor, vamos dar um exemplo que eu vendo roupa. Um exemplo aleatório. Vamos falar da moda íntima. Eu vendo moda íntima, mas por que eu vendo moda íntima? Ah, só para mim não... Para mim comprar um almoço ali. Gente, cadê o motivo? Por que eu faço? Quero que vocês anotem aí para mim, então. Vocês já anotaram o motivo? Agora eu quero que vocês anotem o que vocês fazem e o porquê vocês fazem, que aí a gente vai tirar uma conclusão dessas 3 perguntinhas. À medida que vocês forem acabando, vocês vão subir um joinha aqui assim pra gente, ó. No emojizinho que tem aí. Por favor. Enquanto isso, eu vou beber água na minha caneca, que meu irmão me deu água na caneca. Oi, gente, cheguei atrasada, mas eu tenho que pontuar um negócio. Aqui, gente. Que Muito mulher obrigada. Cabelada, que isso? Olha! Assim, eu acho que eu tinha que absorver alguma coisa da aula da Aline. É a Aline Almeida que falou sobre imagem? Eu acho que eu tinha que absorver alguma coisa da aula dela. Ô, Tamires, eu falei que eu não queria nem aparecer, não. Mas depois que eu vi que a Camila desse dia, vai queimar, não. Eu olhei aqui assim, sabe quando você olha assim, desculpa atrapalhar. Sabe que as meninas chegam atrasadas na escola e começam a fazer bagunça? Desculpa atrapalhar. Mas, gente, eu comecei a olhar aqui, eu olhei bem e falei assim, gente, mas Camila, não tem esse bocão, não? Mas hoje nós temos. Hoje nós veio bem bonitinha. Olha meus cachinhos aqui, ó. Hoje nós veio bem bonitinha. Mas parabéns, tá? Muito Você obrigada. já é linda e está mais linda ainda. Muito obrigada, meninas. Aqui, para você que chegou agora, meninas, a gente vai voltar na pergunta aí. Eu vou deixar. Eu não vou chamar vocês para falar, não. Eu quero que vocês se pronunciem, porque eu sei, eu tô aqui toda segunda-feira, 8 horas, e eu sei que vocês não são tímidas. Isso é um intimato, porque eu sei que vocês não são tímidas. Aqui, eu falei com as meninas sobre post estático. Eu falei para elas depois te mandarem uma mensagem, porque você é muito melhor do que eu para falar sobre post estático. Porque eu falei com elas que perguntei à Tabata se quando ela tá triste, quando ela tá se sentindo feia, se ela não vai pro consultório dela. E ela falou que vai todos os dias independente, né? Falei com as meninas que no online também tem que ser assim. Acordou se sentindo feia? Faz um post estático. Não precisa aparecer falando. Falei pra elas te procurar depois de você explicar pra elas. Joguei o B.O. nas suas mãos e saí correndo. Meninas, mas vamos lá. Quem quer falar pra gente o que faz e o porquê que faz? Quem quiser falar pode abrir o microfone e falar. Ah, ninguém abriu, vou abrir. Você é tão tímida, né, Ana? Ah, só um pouco, só. Mas, enfim, trabalho com personalizados, encadernação e cartonagem. E eu quero transmitir o encanto da Antonella para as outras pessoas, levar amor para as pessoas,
ter aquela sensação de ter algo único, algo seu, especial. É preocupar com os pequenos detalhes, seja da mãe, seja do filho. Isso aí, gente. Então você faz, vamos colocar no pacote geral, papelaria, artesanato, e você faz porque você quer levar momentos únicos. Você quer levar independência para a mãe, para o pai, para o filho, para o cachorro, para papagaio, para o periquito, desde um bloquinho de anotação para o dia a dia até aquelas coisas chiques lá para bebê, quando sai da maternidade, que tem 1 milhão de caderno. Como Exatamente. chama isso? Como que chama isso? Pode ser kit maternidade, caderneta de Kit saúde, maternidade. algo Você quer bebê. Você quer fazer desde um bloquinho pequenininho, não tem nenhum aqui perto de mim. Você quer fazer desde um bloquinho pequenininho com folha simples até um kit maternidade e saber que você registrou momentos, né? Porque isso é um registro. E isso é uma tratativa até dentro do meu ateliê, que eu falo assim, um exemplo básico que eu tive agora há pouco tempo. A minha tia encomendou 2 cadernos personalizados para suas 2 filhas. Eu sempre faço um recadinho à mão. E eu fiz o recado, não foi para a mãe, eu fiz o recado, foi para a filha que abriu. Uma eu sei que é adolescente, a outra é uma criança. Então, assim, eu fiz como se fosse minha cliente normal. Não tratei como se fosse a mãe. Tratei com a pessoa que está abrindo o presente no momento. Olha para vocês verem. Mais alguém quer falar? A Ana Paula mandou assim, ó. A câmera dela travou. Vou esperar um pouquinho. Voltou. Tamires, Tamires não, desculpa. Camille, você quer entrar e sair de novo? Tenta sair e entrar Mas de tá novo. dando pra você ouvir? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ah. Então eu vou ler para você, tá? Por favor, porque para mim não tá aparecendo. Ah, não. Para mim deu 2 telas, uma congelada e uma de você. Vamos lá. A Ana Paula colocou: o que eu faço? Móveis planejados. Por que eu faço? Além de ser o sustento da minha casa, é gratificante ver a satisfação do nosso cliente quando vê o seu móvel pronto, porque estamos também lidando com o sonho das pessoas. Sim. E a Tabata colocou: eu vi uma pessoa que te elogiou esses dias a agenda que você fez. Ela falou da agenda da Ana. Da Ana, isso. É isso. Vocês entendem? E eu quero, para a gente fechar o nosso raciocínio do propósito com o motivo, eu quero fazer uma pergunta para vocês, pode ser uma pergunta retórica, não precisam me responder. O propósito de vocês está alinhado com o motivo de vocês? O que vocês fazem, o porquê vocês fazem, está alinhado com o motivo de vocês? O motivo da Ana é ela ter mais tempo com a família dela. É ela crescer financeiramente, claro, porque a gente não quer trabalhar de graça para ninguém, principalmente para a gente mesmo, que a gente sabe que trabalhar para si próprio é muito mais cansativo. Mas o motivo que motiva ela todos os dias a levantar e continuar, o que faz ela levantar todos os dias, olhar para o ateliê e falar: Deus, muito obrigada, eu tenho meu ateliê que eu reformei tem pouco tempo, mas o que me motiva a estar aqui mesmo não é a reforma, é a minha família. Está alinhado com o propósito que ela carrega na empresa dela? Que ela faz papelaria. Papelaria qualquer um pode fazer. Não é menosprezando, mas isso é para qualquer serviço. Sim, certo. Isso é para qualquer serviço. Doce, qualquer pessoa pode fazer. Móveis planejados, até quem não tem experiência pode tentar fazer em casa, ver um vídeo. A internet hoje em dia está aí facilitando a vida de todo mundo. O que nos diferencia dos iguais é o nosso motivo estar bem alinhado com o nosso propósito. Porque se o nosso motivo, o meu motivo, realizar o meu sonho, não está alinhado com o meu propósito, que é fazer doce, mas eu faço doce porque eu gosto de... Porque além de realizar o meu sonho, eu quero fazer parte do sonho de outras pessoas. Se isso não estiver encaixando... Da Ana Paula e do seu marido, são referência. Para quem não conhece, a Renata já falou, deixou a indicação aqui da Ana Paula. Mas os nossos motivos e o nosso propósito tem que encaixar, gente. Tem que ser assim, ó. A Valéria falou uma coisa na última aula. Foi engrenagem? O que você falou, Valéria? Que gira? É uma engrenagem. É uma engrenagem. Falei certo, então. Sim. O nosso motivo e o nosso propósito tem que ser uma engrenagem que estão rodando ali, ó, juntas. Porque senão para. Não vai nem para frente nem para trás. Porque senão a gente está fazendo pelos motivos errados ou a gente está com o propósito errado na nossa empresa.
Então, depois eu quero que vocês estruturem melhor a resposta do motivo e do propósito, o que vocês fazem, o porquê vocês fazem, e analisem. O meu motivo está alinhado com o meu propósito? O que eu transmito da minha empresa dentro do meu propósito está alinhado com o motivo que me faz amanhecer todos os dias e falar: uau, eu preciso fazer móveis planejados. Uau, eu preciso cuidar melhor de crianças. Uau, eu preciso ir para o meu consultório fazer a melhor limpeza de dente que eu já fiz em toda a minha carreira. Aqui embaixo do propósito, eu coloquei ciclos. Por que eu coloquei ciclos? Porque a Bela Diva foi um ciclo. Um ciclo lindo de 3 anos e meio que chegou ao fim. Era um ciclo que tinha um motivo muito vago, mas veio foi assim, um ciclo lindo. Por quê lindo? Porque, gente, é uma vivência linda empreender. É difícil, mas é lindo empreender. A gente trabalha muito mais do que um CLT, com certeza. Quem empreende, principalmente quem empreende sozinho, a Valéria está aqui, é uma empreendedora, acredito que ela seja uma das, assim, entre nós aqui na live, seja uma que tem uma empresa há mais tempo no mercado. Mas, assim, foi fácil chegar onde você chegou, Valéria? De forma alguma. Você está onde você quer ficar? Estou nem na sombra do que eu quero. Vocês entendem? Empreender é isso. Ser CLT, gente, eu vou falar com vocês a verdade. É bom demais. A gente trabalha 8 horas por dia. Se o patrão vendeu, se o patrão não vendeu, o salário tá na conta. Mas, tipo assim, é aquela vida ali, aquela coisa todo dia. Não tem altos e baixos que nem no empreendedorismo, que tem mês que você rebenta de vender e fala: nu, tô rica. A gente fica igual nas secretarias, tô rica. Mas tem mês que a gente olha e fala: meu Deus, eu preciso achar 10 mil reais na rua, porque senão o trem vai ficar feio, não vou pagar os boletos. Gente, empreender é isso. Ser CLT não tem essas adrenalina. Eu falo com a minha mãe muito assim, que só empreende quem não bate bem. Gente, quem empreende, pega serviço 7 da manhã, larga 2. Eu tô falando de mim. Pega serviço 7 da manhã, larga 2 da madrugada. Porque às vezes 8 horas no dia é pouco tempo para quem empreende sozinho, porque aí tem que gravar conteúdo, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas ciclo. Mas é um ciclo lindo na nossa vida. Às vezes a gente não alcança o que a gente. A nossa empresa não está onde queremos, mas quando a gente para ver como começamos, a gente olha e fala: nossa, que ciclo lindo que eu tenho vivido. Eu comparo muito o empreendedorismo com um jardim. A gente planta a semente. Gente, um pé de manga não nasce da noite pro dia. Não nasce com 2 anos, não nasce com 3 anos. Tem frutos em específicos que crescem e a pessoa que plantou não vê, os seus netos, seus bisnetos vão ver esse fruto, esse pé da fruto. Mas quem plantou não vê. E muitas das vezes é assim com o empreendedorismo. A gente vê frutos, mas muitas das vezes a gente vai ver frutos tempos depois. Eu vou dar um exemplo assim, eu não sei se é assim, mas suponhamos que seja, viu, Valéria? A Valéria hoje planta coisas no empreendimento dela que quem vai colher é a Alice e Isaac. Daqui anos e anos. Esse final de semana, eu tive uma conversa muito construtiva com uma mulher e ela falou comigo assim: hoje eu colho coisas que o meu bisavô plantou há anos atrás. A mulher que eu tava conversando tinha uns 40 e tantos anos. Então, tipo assim, o bisavô dela vai ver que foi há quantos anos atrás. Porque, o bisavô vem antes do vô, né? Aí veio o bisavô dela, o vô dela e ela. O pai dela e ela. Então, assim, ela é a 4ª geração. Então, vocês estão entendendo que hoje ela colhe coisas que o bisavô dela plantou há 4 gerações lá atrás? Assim, é um empreendimento. Quando eu fechei um ciclo, que foi a Bela Diva, foi porque eu e o meu noivo falamos assim: cara, a gente precisa fazer uma forma de fazer assim, um dinheiro mais rápido. E eu já tinha feito doce com 13 anos lá na escola, que foi quando eu comecei a empreender. E aí eu falei: olha, eu sei fazer um brigadeiro com Toddy. Gente, tô falando a verdade aqui pra vocês. Hoje a gente não usa Toddy mais, graças a Deus. Mas eu falei com ele assim: eu sei fazer um brigadeiro com Toddy e um docinho de coco. Vamos começar? Vamos. Começamos com o que tinha, gente. A gente não esperou ter 500 reais na conta para começar. A gente não esperou. Nossa, vamos esperar. Gente, nunca vai existir um momento perfeito se a gente não pegar e fazer. O momento perfeito é aqui e agora. Pra gente pegar e fazer. É claro que tem coisas que precisam ser elaboradas e tudo mais, mas tem coisas que a gente não faz porque a gente não quer. Que a gente escolhe procrastinar.
Falei com ele, vamos fazer? Aí ele falou assim, não, vamos e tal. Aí eu lembro que um dia, vindo da autoescola, eu passava em frente a uma fazendinha, uma merceariazinha. Entrei lá, comprei leite condensado, creme de leite, o Toddy, coco, e falei com ele, vamos fazer isso aqui mesmo. A gente fez, começou a vender, e o negócio foi crescendo. E eu tive que encerrar o ciclo da Bela Diva, que apesar de eu não ter um motivo, meu coração estava ali, mas eu aprendi tanto com a Bela Diva, conheci Valéria através da Bela Diva. Por quê? A Bela Diva, quando começou o Calas, que foi o projeto que eu e a Valéria fazíamos parte, eu tinha a Bela Diva. Eu penso assim, se não fosse a Bela Diva, eu teria conhecido o Calas? Eu estaria aqui hoje? Então, vocês entendem que tem ciclos que são necessários? Tem coisas que a gente fala assim, nossa, eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não sei por que a minha empresa está nessa fase, não sei por que a gente está nesse momento, mas vocês entendem que são ciclos? Todo ciclo tem início, meio e fim. Eu coloquei assim para vocês. Ciclos vêm e vão, mas você precisa entender que é hora de insistir e quando é hora de deixar ir. Para ter uma empresa saudável, muitos ciclos irão ter início, meio e fim. Poucos ciclos serão para sempre. Isso, quando a gente fala de ciclos, quando eu me refiro aqui a ciclos, não é só sobre ciclos momento, é sobre ciclos pessoas, é sobre ciclos funcionários, porque chega uma época que a gente precisa contratar e o maior medo do empreendedor é contratar um funcionário. Contratou, não deu certo, tá tudo bem, aquele ciclo encerrou, às vezes foi uma aprendizagem para você e para aquela pessoa. Às vezes, um mês que aquela pessoa ficou foi um ciclo que ela precisava, que às vezes ela precisava daquele salário para tomar uma iniciativa na vida. Eu coloquei assim, aqui no meu caderninho que não tá aí. Todo ciclo nos revela algo. Todo ciclo, gente, todo ciclo que a gente passa na vida nos revela algo. E dentro do empreendedorismo é a mesma coisa. Se foi um ciclo de boas vendas, você fez uma ação ali, iniciou um ciclo numa ação de Dia das Mães, por exemplo, que foi a última data que passou. Você fechou o ciclo ali, fechou a campanha, você aprendeu algo. Tá, então eu vou deixar você falar, tá bom? Então, assim, usando ainda um pouco do meu empreendedorismo para falar de ciclo, teve uma aula, não lembro qual exatamente, teve um encontro que a Valéria falou assim, não, gente, vamos fazer um negócio. Foi no encontro que a Valéria passou a dinâmica, eu não lembro qual que foi, que a gente tem que postar 7 dias. O desafio do Instagram. O desafio... Só que eu não lembro qual que foi, qual encontro que foi. Tem pouco tempo. Tá aqui, ó. Peraí. Tá me aberto? Mas, enquanto ela vai olhando pra gente. Foi depois da aula de princípios, eu fiz desafios de 7 dias do PDF, de fazer as postagens. Então foi no nono encontro. No nono encontro. No nono encontro, a Valéria falou assim, com a gente assim, não, gente, vamos aproveitar esse desafio, que semana que vem é Dia das Mães, que eu fiquei em choque que eu descobri que servidor público recebia dia 30. Não sei se vocês vão lembrar. Lembro. Aí eu até falei, gente, eu não vou fazer nada esse ano, porque ano passado não foi legal pra gente. A gente iniciou uma campanha ano passado, fizemos toda uma divulgação, fechamos parceria, mas a gente não vendeu nada. Nada do Dia das Mães ano passado. Aí eu falei, olha, esse ano não tô querendo fazer nada não, Valéria. A Valéria falou assim, faz pelo menos um docinho aí pra vender, só. Aí eu falei assim, não tô querendo fazer nada não, mas a Valéria falou pra fazer pelo menos um docinho aqui pra vender, mas ano passado a gente fez tanta coisa e não vendeu nada. Aí ele falou assim, o que a gente tem aqui pra fazer pra vender? Eu falei assim, não quero investir não, porque eu tô frustrada se foi igual ano passado. Não quero investir nesse Dia das Mães, não. Aí eu fui, outra coisa que eu comprei, que a gente tinha que comprar, era uma embalagem bonitinha. Fita de cetim rosa eu já tinha aqui. Observei como que a Valéria fazia uns laços lá na casa dela, pra ficar uns laços bonitinhos assim. Eu não tinha aquele negócio de cortar, que esquenta, mas eu cortei na tesoura. Ficou bonitinho. Fiz uma caixinha com 6 trufas, fiz as trufas mais bonitinhas, né? Porque quando a gente faz embalada pro dia a dia, pra pronta entrega, a embalagem não é transparente, então ela não tem uns desenhos em cima, né? Fiz uns desenhos em cima com o próprio chocolate e falei com eles assim, vou fazer só isso aqui. Não vou fazer nada a mais. Iniciei um ciclo, porque eu iniciei uma campanha. Falei assim, divulga aí, vamos ver o que vai dar. Aí um dia uma menina mandou mensagem, oi, eu quero 2. Falei, beleza. No sábado a gente entregou. Aí ela falou assim, oi, aqui, chegou, mas eu quero mais 2. A fé do empreendedor.
Onde que Falou. entra? Aí eu falei assim, não, consigo te atender amanhã de manhã antes do Dia das Mães. Aí eu tenho uma parceriazinha uma parceria zona, porque ela é, nossa, maravilhosa, com uma loja de roupa aqui de São Benedito que chama Oi Linda. Ela falou comigo assim, domingo eu vou abrir. Vende uns doces lá na porta da loja, para meus clientes, que elas compram a roupa e saem com doce. Falei assim, não tô querendo mexer com isso não. Não tô querendo mexer com isso. Aí eu falei assim, eu tenho um compromisso domingo de manhã. Se não for pra frente, eu vou lá vender esses doces. O negócio não foi pra frente. Eu falei assim, nossa, vou lá vender os doces. Vamos ver no que vai dar. Iniciei um ciclo, muito frustrada do ano passado. Finalizei o ciclo sem nenhuma trufa na geladeira, gente. Acabou que a gente vendeu as caixinhas, tudo que a gente tinha feito. E a gente eu fui na loja de conveniência que tinha na frente. Comprei assim, falei com a menina assim, eu vou pegar aqui 3 cumbuquinhas de louça. Se vender, eu vou te devolver, eu te passo dinheiro. Se não vender, eu vou te devolver as cumbucas, ok? Aí ela, não, beleza. Porque se você vender, é lucro pra mim. Se você não vender, é elas por elas. Falei com ela assim, então você me dá um laço, me dá um saquinho, porque eu não trouxe nada. Eu trouxe só as trufas. A gente pegou uma cumbuca de louça dessa lojinha que tinha lá em frente à loja de roupa, colocamos trufa, porque não tinha mais caixinha para vender, e fomos vender a cumbuca com trufa, e o negócio foi assim, maravilhoso, graças a Deus a gente vendeu tudo. Então vocês entenderam que foi ano passado eu iniciei um ciclo de campanhas de Dia das Mães, que foi muito frustrante, mas eu fechei esse ciclo, eu tirei algo dali. Eu não precisava ter feito aquela extravagância toda que eu fiz ano passado, eu não precisava ter enviado para 5 blogueiras. Esse ano, eu iniciei um ciclo um pouco frustrada, gente, porque o empreendedor fica frustrado quando não vende. Eu fico abaladíssima. Iniciei um ciclo com poucas expectativas, mas iniciei. Se eu não tivesse vendido nada, eu ia tirar algo daquilo de qualquer forma. Mas eu vendi e eu entendi que pro Dia das Mães, menos é mais. No meu ramo, pro meu público, menos é mais. Então, assim, a gente sempre tem que estar com esse olhar técnico quando se trata sobre empreendedorismo. Pode passar, Valéria, por favor. Vocês estão entendendo, gente? Está fazendo sentido tudo que eu estou falando sobre compromisso, sobre constância, compromisso, propósito e ciclos? Bonitinho, certinho. A Tabata tá com a mão levantada ainda, tá cansada. Esqueci. Pode falar, Tabata, desculpa. Não, era só uma frase que eu comprei a blusa ela é muito bonita e eu comprei justamente por causa da frase, que encaixa naquilo que você tá falando. A frase fala assim, na vida não passamos por algo, passamos para algo. É só isso. Fantástico. Ela travou de novo. Tá, eu não escutei. Eu não sei o que tá acontecendo, que toda hora quando alguém manda alguma coisa escrita, aparece uma telinha preta e clica assim, voltar pra chamada. Não sei o que pode ser. Não, eu falei que eu comprei uma blusa que ela tem uma frase, que eu comprei por causa dessa frase, que fala sobre o que você estava falando aí. A frase fala assim, na vida não passamos por algo, passamos para algo. Sim. Vocês entendem o que essa frase nos traz? Na vida é justamente sobre ciclo. Na vida não passamos por algo, passamos para algo. Então, assim, a gente nunca que a gente vai entrar num lugar e vai sair da mesma forma. Mesmo. Não, Camille, eu já tô cansada de entrar num lugar e sair da mesma forma. Às vezes você saiu da mesma forma, mas tinha alguém lá que precisava que você entrasse. Vocês entendem? Que às vezes não é sobre nós, às vezes é sobre o próximo. Eu já presenciei, assim, graças a Deus, eu sou isso aqui que vocês estão me vendo aqui, eu sou assim com todo mundo, em todos os lugares, gente. Eu sou muito, sim, muito eu. Eu falo que minha mãe fala comigo assim, você não tem vergonha, não? É o meu jeitinho. Esse é o meu jeitinho. E graças a Deus, eu gosto muito de ser blogueira lá no meu Instagram. E teve uma vez que eu recebi uma mensagem falando assim, eu postei uma frase do dia, uma frase bem legal, bem reflexiva, aí uma menina mandou pra mim assim, eu postei porque eu achei a frase bonitinha, não foi nem porque eu tinha refletido nela, mas foi porque eu achei bonitinha. Aí uma menina mandou pra mim assim no direct, nossa, eu tô passando numa situação tão difícil que eu precisava ler exatamente isso que você me enviou. Então vocês entendem que pra mim a frase só era bonitinha. Mas pra uma pessoa a frase foi impactante. É sobre isso, a gente não tá aqui só por estar. Eu coloquei aqui nesse slide falando assim, ó, está tudo bem recalcular a rota.
Porque às vezes é preciso, gente. Eu precisei recalcular minha rota. Eu sempre tive em mim que eu queria empreender. Só que eu comecei a empreender no ramo errado, digamos assim, entre aspas, porque foi na Bela Diva que eu conheci várias mulheres incríveis, foi na Bela Diva que eu procurei um conhecimento sobre empreendedorismo, eu fiz curso de administração, foi na Bela Diva que eu conheci, sabe, o que é empreender, o que é um mercado online, foi na Bela Diva que eu aprendi, assim, que abriu um caminho, mas eu precisei parar e recalcular a rota. Eu até coloquei um desenho aqui do Maps, porque eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu vou confessar que teve uma época que eu e o Luiz tem moto, né? A gente saía de moto e a gente tava sem suporte da moto e eu que tinha que olhar o GPS. Aí era pra ter entrado aquela direita lá atrás. Aí ele fala comigo assim, não passou da rua, não? Aí eu, não. Aí eu tô lá esperando recalcular a rota, a gente vai poder falar qual que é a próxima rua. No Maps acontece muito isso, que quando a gente passa, Valéria Curia... Eu sabia que ele ia falar isso. Não, mas eu tô confessando aqui pra vocês. Eu já fiz isso. Aí ele fala, não era aquela lá, não. Eu, não, o mapa aqui tá falando que é a próxima. Porque recalculou rota e tá tudo bem. E assim é na vida da gente. Às vezes a gente foi por aqui e falou, nossa, não tá legal. A gente tem que voltar pra trás. Às vezes é preciso dar 2 passos pra trás pra dar 10 pra frente. Porque senão a gente vai insistindo no erro. Insistindo no erro que não cresce. Ah, Camille, mas é porque a minha empresa não cresce. Mas por que não cresce? Às vezes não tá na hora de recalcular uma rota. Às vezes não tá na hora. Ai, Camila, eu posto no Instagram todo dia, mas, nossa, tem 10 visualizações, tem 2 anos que eu tô no Instagram e o máximo de gente que vê é 50 pessoas, mas eu tenho 1000 seguidores. Então, você não acha que tá na hora de recalcular a rota, ver o que você tem feito no seu Instagram e o que você pode melhorar? Eu descobri muito. Nicole, beijos. Depois você assiste, viu? O finalzinho. Eu descobri muito que o meu público adora vlog. Adora vlog. Gente, meu público adora ver o que eu e o Luiz estão fazendo na confeitaria, o que a gente está fazendo pro casamento. E assim, é um conteúdo que mais engaja no nosso Instagram. Aí agora, o que a gente fez? A gente só fazia videozinho bobo assim, de meme, sabe? Falei com o Luiz assim, cara, o povo adora ver vlog. A gente recalculou rota, a gente só posta vlog. O povo adora, o povo comenta assim, traz mais. Quando é o próximo vlog? A gente fez um vlog do dia que a gente foi no nosso cerimonialista. Como eu tô falando de empreendedorismo, então eu quero trazer coisas aqui da minha vivência para vocês. Quando a gente foi no cerimonialista, a gente fez um vlog indo lá fechar o contrato com o cerimonialista. Aí passou e tal, uns 2 meses depois, a gente voltou no cerimonialista, numa reunião, e ele tava usando uma frase que tinha no nosso vlog, e eu fiquei tipo assim, cara, isso tá no nosso vlog? E aí ele, claro, eu já assisti o vlog de vocês têm que fazer mais, faça com todo mundo que vocês forem. Então, assim, vocês entendem que às vezes a gente precisa parar, ver o que não tá fluindo e recalcular? Não quer dizer que nós erramos. Errar é normal, gente, errar é humano, mas a gente precisa parar. Tem um filósofo, ele chama Mário Sérgio Cortella, até coloquei aqui para vocês. Ele defendia a tese que o erro não define a pessoa, mas sim um ponto de aprendizagem e desenvolvimento. Nossa, eu errei muito na minha campanha de Dia das Mães ano passado. Errei mesmo, gente. Investi, não vendi nada, não recuperei nada. Mas não me definiu. Não definiu o Luiz, não definiu a nossa empresa. Nos mostrou ali um ponto de aprendizagem. Vocês entendem? Que o erro não é pra gente ficar lá, gente, eu errei, não vendi. O que você vai tirar disso aí? Onde que está o seu ponto de aprendizagem? O seu desenvolvimento? Como que você vai fazer para alinhar a sua constância, o seu compromisso, o seu propósito e os seus ciclos com o erro que aconteceu? Agora, para a gente finalizar, pode passar, Valéria, por favor. A gente vai finalizar nesse slide, mas antes da gente finalizar, eu quero falar com vocês uma coisa. Nem todo erro é grande e notável, porque tem erro que a gente fala, cara, errei feio. Mas tem erro que é bobo, que se a gente não perceber, passa despercebido. Um erro, deixa eu pegar para vocês verem, peraí. Estava aqui pertinho de mim. Eu fiz isso aqui, ó, pra gente fazer as fotos hoje. Aqui é uma frase em inglês, save to date. Só que no save aqui, tava com L. Tem 3 dias que eu fiz, gente, esse jornalzinho aqui, ó. 3 dias que ele tá aqui em casa e eu não tinha percebido nenhum erro nele. Nenhum erro.
Ontem, 11 horas da noite, eu percebi que o SAV aqui, ó, tinha um L. Eu que fiz a arte. E eu percebi que o SAV estava em português, estava escrito salve. Só que em português eu não todas as palavras em inglês. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Era um erro besta. Minha mãe falou comigo assim, Camila, ninguém vai perceber. Eu falei assim, mãe, eu vou. Eu sei que é um erro pequeno, mas eu vou perceber. Aí eu fui, postei no Instagram, a Valéria me ensinou como que tinha que fazer, porque ela é... Gente, quem trabalha com papelaria é outra coisa, né? Falou o que eu tinha que fazer, ninguém nem Mas fala que tava com não erro, era olha. só isso. Olha só, você falou uma frase que fala assim, olha, nem todo erro é grande e notável. Mas aí eu coloquei assim, mas tem erros imperceptíveis que vai nos incomodar para o resto da vida. Vocês entendem que nem todo erro é grande que você fala, nossa, errei feio. Mas tem erro, um erro pequenininho assim, ó. Pequeno, gente, minúsculo. Minha mãe falou comigo assim, Camila, o povo nem sabe que tá em português ou que tá em inglês. Eu falei assim, mãe, eu vou saber. Aí minha mãe defendeu a tese, que ela falou comigo assim ainda. Camila, não vai dar nem pra ver. Ela bateu na testa, ela ainda falou assim, Camila, na foto isso aí não vai dar nem pra ver. Eu falei assim, não vai dar, mas eu vou saber. Aí, graças a Deus, Deus enviou a Valéria, ela viu os stories, me ensinou. Ninguém fala que isso aqui tinha um erro, mas eu arrumei. Se eu não tivesse arrumado, todas as vezes que eu visse as nossas fotos com esse jornal, eu ia falar, cara, tava escrito errado. Então, vocês entendem? Aí, a frase continua, porque eu montei essa frase e escrevi assim. Nem todo erro é grande e notável. Às vezes, o erro é tão pequeno que você quase nem vê. Passa despercebido. Porém, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que aprender com esse erro. Eu queria deixar essa frase. Eu quero anotar que o teacher repete aí de novo para nós. Nem todo erro... Tô me sentindo. Nem todo erro é grande e notável. Às vezes, o erro é tão pequeno que você quase nem vê. Porém, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que aprender com ele. Quando a gente fala sobre constância, compromisso, propósito e ciclos, o erro entra. A gente tem que falar sobre erro, gente, porque errar é humano. Eu vou mandar no grupo. Eu mando no grupo, viu, Ana? O erro entra, gente. E errar, tá tudo bem errar. O Mário Sérgio Cartillo, ele, filósofo, defendia essa tese, que a gente vai errar sim, a gente vai errar. Mas a gente precisa aprender e crescer com esse erro. E pra gente finalizar, vamos ouvir. E pra gente finalizar, eu deixei aqui uma imagem de pessoas brindando uma festa, vamos ver com esses olhos de festa, as pessoas comemorando, pessoas brindando, e eu escrevi assim, não desista. Na vida, sempre haverá momentos bons e momentos difíceis, seja empreendendo ou não. Por que eu coloquei empreendendo ou não, apesar de estarmos falando sobre empreendedorismo? Porque quem é CLT vai ter momentos difíceis, gente. Vai ter momento que quem é CLT... Eu tô falando disso, mas eu sou CLT, tá? Eu sou ainda. Mas, assim, quem é ou quem já foi CLT, assim como eu, a Ana, acredito que todo mundo aqui já deve ter passado por um serviço CLT, tem dia que a gente fala assim, nossa, cara, por mim eu nem ia mais. Simplesmente não aparecia e... dias difíceis. Mas tem dia que a gente tá na empresa que a gente ri tanto com um colega de trabalho que a gente fala assim, cara, aqui é o melhor lugar para trabalhar. E assim é no empreendimento. Tem dia que a gente não quer aparecer, mas a nossa constância, o nosso compromisso, o nosso propósito nos obriga a estar lá todos os dias. Aí tem momentos que a gente fala assim, nossa, eu tô a fim de fechar essa empresa. Na Páscoa, eu pensei em fechar a confeitaria 35 vezes em um dia. E o Luiz falou assim, a gente não vai fechar, hoje é só um dia difícil. Eu pensei em fechar 35 vezes, gente, em um dia. Não foi nem uma vez por hora, porque um dia tem 24 horas. Eu pensei em fechar todo minuto do dia, eu tava pensando em fechar. Momentos difíceis. Mas o pós-Páscoa, ver tanta gente recebendo ovos de Páscoa, ver tanta gente marcando a gente, falando, nossa, o recheio de ninho com morango tava maravilhoso, o recheio de ferreiro, nossa, minha namorada amou. Assim, foi um dia maravilhoso pra gente. E assim, eu sei que é com vocês. Vocês acham que a Valéria aparece aqui toda segunda-feira, faz jantar, faz café, mas tem dia que ela não acorda e fala assim, não, Renata, não. Isso aqui pra mim acho que não vai dar mais, não. Nossa, tô cansada. Você acha que tem dia que ela não acorda e não pensa assim, não, gente? Você acha que ela não pensa em chutar o pé da barraca, não? Várias vezes. Mas também tem dia que nem a Valéria chegou do Protagon. Uau!
Nossa, eu tô assim, que experiência, eu quero falar, eu quero contar pro mundo. E tá tudo bem, são dias e dias. Até para quem não faz nada da vida, tem dia que acorda bem, tem dia que acorda revoltado com a vida. Tá tudo certo. A gente só não pode parar. A primeira linha que já fala, não desista. Meninas, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Alinhem na casa de vocês o seu motivo com o seu propósito. Vejam se vocês estão sendo constantes e compromissadas, porque não adianta ter constância e não ter o compromisso. E não adianta ter o compromisso e não ter a constância. Entenderam? Vias de mão dupla. Elas têm que estar ali, ó, lado a lado, para a engrenagem funcionar. Foi isso que eu queria deixar aqui com vocês. Aprendendo e empreendendo com Camila e Vitória. Achei isso muito chique. Compartilhei um pouquinho aqui com vocês da minha experiência. E espero que, assim, sirva de aprendizagem, uma frase que seja. Espero que tenha marcado aqui para vocês. E adorei estar aqui falando com vocês. Apesar que vocês não quiserem interagir muito comigo, mas eu perdoo. Espero que vocês tenham absorvido o máximo possível, que eu montei com muito amor e carinho para vocês, tá? Eu sei que tem um monte de gente aí com como é que fala? Com as câmeras fechadas, mas manda os coraçãozinhos. Quem gostou, manda coraçãozinho e reage. Alguém filma essa Pode tela, falar? Pode falar. Que isso, é cria de Valéria Monteiro. Uai! Que isso, cara? Quem anda com peixe, peixinho é. Quem anda com Por que você não fez um pitch de vendas agora? Mas eu vou vender doce, gente. Então tá, ó. Vou fazer meu pitch de venda. Ficou muito top, sério mesmo, muito top. Gente, Parabéns, manda um coraçãozinho para ela, gente, que essa aula foi incrível. Tem um tantão de coraçãozinho subindo, eu tô com meu coração quentinho. Eu fiquei assim com a minha mãe, assim, quando a Valéria me fez o convite, eu falei com a minha mãe e com o Luiz, assim. Porque quando o Luiz tá aqui, eu fico falando na cabeça dele. Tá. Quando ele vai embora, eu tenho que falar com alguém, eu fico na cabeça da minha mãe. Tá. Aí eu tô assim, com eles. Do que eu vou falar? Porque a Bruna trabalha com processo e falou de processo. A Tamires trabalha com rede social e falou sobre rede social. A Valéria é mentora e fala sobre empreendedorismo. Do que eu vou falar, gente? Aí eu falei com eles. A Aline Calisto falou sobre gestão do tempo, mas a mulher é coach, a mulher faz isso. A Aline Almeida falou sobre estilo de imagem, mas a mulher faz isso. Eu vou falar sobre doce. Eu vou ensinar eles a fazer doce. Aí minha mãe tá comigo assim, você vai tirar de letra, eu te conheço, não sei. Mas mãe é mãe, né? E eu tô assim, meu Deus, o que eu vou falar? Aí o Luiz tá comigo assim, você já tem o que falar, cara. Se você sentar e colocar isso no PDF, você tira de letra. Que não sei o que. Eu falei assim, nossa, vocês estão confiando demais. Eles ficaram todos orgulhosos. Pode falar, Ana. Gente, só para mostrar aqui, ó, para falar que eu não tô mentindo. Como é que vira a câmera nesse... Enfim, não vai virar não, porque eu não sei mexer nesse negócio aqui não. Tá vendo aqui, ó? Tem um marca-texto aqui, ó. Frase dita por Camille numa aula que eu não esqueço. Se não fazemos no pouco, como esperamos chegar no muito? Eu falo que essa mulher é exemplo, gente. Temos uma outra mentora aqui. Será que vem aí? A gente vai ter que abrir uma filial na parte de baixo. Eu só tenho elogios, maravilhosa. Então, fico feliz em saber, meninas. Deixa eu só... Primeiro, Camille, obrigada. Eu não tenho dúvida do seu potencial. Eu tinha certeza que quando você parasse para estudar, você ia tirar de letra um conteúdo. Para quem chegou agora, para quem chegou por último, na semana passada, quando eu pedi para terminar a aula, eu falei, fica só a Camille, eu fiz uma proposta para ela de vir fazer uma aula. Eu não quis sair da sala, ninguém me deixou ficar. E ela falou comigo assim, qual é o tema? Eu falei com ela, fique à vontade que seu coração mandar, né? E por que eu fiz essa proposta para ela? Porque eu vejo muito compromisso dela com a mentoria, eu vejo o compromisso dela com a empresa dela, né? Igual eu falei com vocês no início, eu vivenciei 1 ano e 2 meses aí do Projeto Calas, junto com a Camille. A Camille entrou, foi na primeira turma que você já estava, Camille? Desde a primeira turma. E a Camille nunca palestrou dentro desse projeto, a Camille entrou literalmente para servir o projeto. E lembra, na aula de propósito, o que eu trouxe para vocês? Do servo, quem serve, acessa. Então, assim, eu tenho certeza que não é que você acessou uma porta para vir dar uma aula dentro da minha mentoria, mas você acessou o coração de todo mundo aqui hoje. Você abriu luzinha no coração de todo mundo aqui hoje. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu com a sua experiência. E admiro demais, gente, Camille, pelo seguinte, uma menina de 13 anos, sabe como é que eu vejo o cenário da Camille?
É uma menina de 13 anos, mora em um bairro que não é um bairro, vamos falar assim, de classe média alta, é um bairro simples, né? Tem os pais com uma trajetória simples de luta ali no empreendedorismo. São 12 anos, 10 anos, quanto tempo ali? Não, agora eles já têm 13 anos. 13 anos, empreendendo, lutando. Então, ela já viu a luta dos pais. Eu vejo, espero, em nome de Jesus, que a Alice pegue você como inspiração para a vida dela. Mas isso tudo que você trouxe aqui para as meninas, eu não poderia deixar de concluir essa aula com mais um tema para encaixar em tudo que você falou. E eu vou compartilhar ele com vocês, porque eu creio que vocês vão levar para a vida, tá? Toda a aula da Camille, e isso aqui é só mesmo uma conclusão, que é sobre merecimento. Aqui fala o seguinte: muitas mulheres ainda acham que merecimento é sobre sorte ou destino. Às vezes nós achamos que nós não merecemos alcançar certas coisas na vida da gente. Às vezes nós olhamos o outro alcançando e, não, eu não mereço, ou eu não estou no tempo certo. Mas merecimento, gente, não é prêmio. Merecimento é resultado daquilo que fazemos. Quando nós agimos, lembra? Tomamos ação, gera um resultado. Aquele resultado é o que a gente merece. E se aquele resultado for grandioso, eu mereço coisas grandes. Se o resultado for pequeno, eu mereço, neste momento, aquilo que é necessário. Agora, se eu não estou tendo resultado nenhum, eu vou achar que eu não mereço nada? Aí é que tá, que tem que acender uma luzinha. Ir lá na constância, ir lá no compromisso, ir lá analisar o propósito, analisar o ciclo e ver se realmente eu estou fazendo as coisas para ser digna de merecer. Eu trouxe uma frase do Protagon que fala o seguinte, eu anotei ela aqui, ó. Cadê aqui, ó? Cadê? Peraí. Espera que eu anotei, gente, para vocês. Deixa eu ver onde que eu anotei aqui, ó. Peraí. Gente, eu anotei a frase. Cadê a frase? Ah, tá no bloco, gente. Peraí, tem bloco de anotações. Cadê o bloco? A louca do papel. A louca do papel. E eu perdi ele, você acredita que ele tá aqui na minha mesa? Ah, tá aqui. São 2 cadernos. Alguém quer participar da chamada? Deixa eu ver se tem alguém para entrar. A Aline. A frase fala o seguinte: você não tem tudo, vocês, vou falar para vocês aqui, todo mundo, tá? Vocês não têm tudo o que vocês querem, mas vocês podem conquistar tudo o que querem, mas precisam ser dignas e merecedoras. Não adianta só eu amar, e não adianta só eu ter propósito, e não adianta eu querer uma vida financeira abundante, não adianta eu querer ter uma vida próspera, se eu não buscar ser merecedora daquilo, tá? Só para concluir, tem mais um pedacinho aqui, que fala o seguinte: você não merece simplesmente por querer. Você merece quando decide plantar com constância o que deseja colher. Olha como é que arremata o que a Camille trouxe. E eu nem sabia do seu conteúdo. Você só mandou os slides, mas não mandou as falas, né? E aí, a hora que você mandou os slides, eu falei, eu vou fechar no merecimento. E olha como é que casa. Mereço viver o que sonho quando ajo em alinhamento com esse sonho. Você trouxe o sonho para dentro da mentoria. Mereço colher frutos quando paro de me esconder. Eu quero que vocês anotem até quando eu vou me esconder. Esse se esconder é se esconder da sua constância e é se esconder dos seus compromissos. Eu não sou a tia da sala de aula que estou aqui para cobrar ninguém. Só mulher madura. Só mulher vivida. E as que não são vividas estão vivendo também. Sabe? Eu não sou um anjo da guarda de ninguém aqui. Não vim parar nessa mentoria como um anjo da guarda. Mas eu vim para dar direcionamentos para vocês que eu sei que se vocês traçarem, vocês vão colher resultados. E aí, tem mais um pedacinho que fala assim, olha, se você quer resultados, você precisa se comportar com quem já está pronta para receber. Será que você, analisa e anota assim, será que eu estou pronta para receber o financeiro que eu tanto quero? Será que eu estou pronta para receber a prosperidade? Não, eu quero tanto ter uma vida, eu tenho refletido sobre isso, eu quero tanto ter uma vida próspera para dar para os meus filhos uma vida que eu não tive, dar um conforto que eu não tive. Mas será que eu estou pronta
Porque a minha vida financeira está tão desorganizada que será que se Deus mandar uma chuva para mim de dinheiro, através do meu trabalho, eu vou estar emocionalmente preparada para lidar com esse dinheiro e saber aplicar, saber investir, saber separar. Lembra da aula da Ana? Tudo aqui é uma aula em cima da outra que contribui com a outra. Então, olha só, merecer tem tudo a ver com plantar. Não existe colheita na vida de quem não cuida da própria semente, ou seja, quem não cuida do seu próprio jardim. Então, eu quero que vocês levem essa aula de hoje, olhando para a empresa de vocês, como se realmente fosse uma terra ali, no arado, sabe? E você começa a perceber o que você plantou, que já virou árvore, o que você já plantou, que está começando a crescer. A árvore que está aí no seu jardim, se tiver, me fala, como é que chama? A erva daninha, arranca ela. É aquele ciclo que você precisa fechar, que a Camille trouxe para a gente. Eu fiz um cálculo, um recapitular para vocês hoje, porque a gente está caminhando para o fim. Eu prometi para vocês 9 aulas, hoje a gente está na 11. Hoje é o nosso 11º encontro dessa mentoria. Eu prometi para mim que eu ia dar o sangue por ela, que eu ia ser abundante nela, e que era para trazer uma mentoria totalmente diferente de todas que eu já fiz. E eu estou lutando para trazer. E aí eu quero que você recapitula rapidinho na sua mente, só para vocês terem uma ideia de como foi o plantio até aqui. Leitura do livro. Será que eu li o livro que foi pedido para ler? Será que eu já sei vir? Valéria, eu já li o meu livro. Eu quero preparar um esboço e vir aplicar para as meninas aqui na aula. O que o meu livro me ensinou? O desafio de postar da minha marca, falar 3 palavras que remetem à minha marca, será que eu fiz? E postar um antes e depois de mim? Será que eu postei um antes e depois da minha empresa? Como eu comecei, como eu estou agora? Será que eu apliquei os exercícios? Lembra que eu dei os exercícios, as ferramentas de venda? Será que eu usei alguma aí para poder fazer valer? Querem mais? Os desafios dos 7 dias. 7 dias de postagem, por mais difíceis e terríveis que sejam. Tem pessoas que não postou 1, tem pessoas que postou 7, tem pessoas que postou 2. Eu entendo a dificuldade de todos, tá? Eu estou falando do que você plantou nesse tempo. O tempo que você esteve aqui pegando adubo, jogando aí na sua terrinha, no seu jardim, até onde você foi. Quer mais? A gente falou sobre o quadro dos sonhos. Não precisa responder para mim, não. Estão com o quadro dos sonhos prontos? E a lista das decisões que eu preciso tomar para mudar a minha vida? Será que eu parei um minutinho para fazer a minha lista de decisões? A partir de hoje eu decido isso, isso, isso. Será que eu cheguei a fazer essa conclusão? Eu cheguei a fazer essa anotação? Ah, tem um caderno da gratidão. A Valéria pediu para fazer um caderno da gratidão. Será que eu peguei uma folha de ofício e anotei lá, pelo menos? Todo dia eu estou anotando um motivo para ser grato? E não é grato, não acessa. Vocês entendem que é uma série de coisas que vem trazendo, que vem jorrando para vocês. Mas se não tiver constância, olha como é que é incrível a sua aula e como que casou, né? Como que a constância e o compromisso tá coladinho. Porque aí também entra aquilo que eu falei, né, Valéria? Não adianta ter constância, marcar a ponta aqui toda segunda-feira, 8 horas, Não e não faz adianta. nada. Meninas, eu quero muito o sucesso de vocês. Eu estou, assim, com sangue no olho para o sucesso de vocês. Porque vocês tendo sucesso, eu tenho sucesso. Vocês tendo resultado, eu tenho resultado. E o meu resultado, ele vai ser, eu quero que ele seja visível na vida de vocês. Assim como vocês também querem que o resultado de vocês seja visível na vida do cliente, na vida das pessoas que vocês se conectam com elas. Então, assim, valorizem esse tempo, leva para a noite de vocês tudo que foi falado aqui hoje. E a Camille falou uma coisa muito linda aqui, que eu creio que vai sarar um machucadinho que eu dei aí agora, que se chama ainda é tempo de recalcular a rota. Ainda é tempo de ser assertivo, ainda é tempo de fazer aquilo que não foi feito, ainda é tempo de começar a produzir. É só o começo, gente. É só o começo. Hoje eu abri a plataforma do
do Olimpo, hoje que liberaram o meu acesso, eu surtei, eu passei até mal aqui comigo mesma, meu coração ficou assim, fadigando, com tanta coisa que eu preciso fazer, eu tenho que bater meta, eu tenho tarefas para fazer, e eu sei que se eu postergar, eu não vou conseguir. Só que eu não entrei nessa para ser fracassada, eu não entrei nessa para perder. Eu entrei nessa com sangue no olho, é um custo muito alto, é um carro zero que eu não tenho. Eu vou ter que dar o sangue nessa mentoria. Por que eu quero dar o sangue nela? Porque eu quero ser exemplo para vocês. Eu quero que daqui a 1 ano vocês olhem para mim e falem assim, eu assisti o dia que a Valéria falou que o negócio começou e olha como ela está hoje. E eu quero fazer o mesmo com vocês. Hoje, aquela menina entrou na minha mentoria hoje, mas olha como que ela está hoje. Talvez o processo aqui para vocês pode ser pouco. Mas ele vai ser pouco para quem não faz nada. Porque para quem faz, eu tenho certeza que é muito. Tá? Que Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma noite linda. Foi um momento assim, muito gostoso. Eu quis trazer isso aqui na memória de vocês, sabe? Para a gente entender que é importante a gente ter compromisso, a gente ter constância, a gente analisar o propósito e ver o ciclo que você está nele. Às vezes, o ciclo que você está nele não era o tempo da mentoria agora, mas você passou pelo processo. E talvez agora seja o começo de um novo ciclo. E você tem ferramentas aí, ó, várias coisas que você pegar para fazer, você vai crescer. Tá? Então, não acho que um tem mais resultado que o outro, que um fez mais do que o outro. Eu sei que todo mundo fez no seu tempo e o que pôde. Mas eu também sou do time que acho que a gente sempre pode um pouquinho mais. Tá? Vamos abrir essas câmeras bonitinhas. Estão vistas? Podem todo mundo fazer foto hoje, porque no dia que eu tô feia aqui, com a minha câmera ligada, todo mundo faz foto. Vou até ajeitar eu saio aqui, feia em todas. Hoje que eu estou bem plena. Alguém quer falar alguma coisa, gente, em cima do que eu falei? Alguém quer, né? O espaço nosso aqui é muito livre. Alguém quer dizer algo? Alguém quer, né, falar alguma coisa? Quer falar algo de inédito que aconteceu na sua vida durante essa mentoria? Alguma coisa de especial? Camila, Fica quietinha, Camila. Se ninguém vai falar, juntando como tudo que eu falei aqui sobre constância, compromisso, ciclos, propósitos, eu falei de mim, a Valéria falou sobre merecimento, eu quero falar sobre mim, trazer um pouco da minha trajetória. Quando eu tinha a Bela Diva, eu não entendia sobre merecimento, então eu achava que tudo que eu vendia eu tinha que reinvestir para a empresa crescer, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na confeitaria, quando a gente ficou noivo, muita gente falou com a gente assim, não, para casar a gente tem que parar de viver, a gente não compra uma bala mais. Para casar, eu parei de fazer isso, aquilo, outro. Aí no começo eu e o Luiz estava nessa. Não, a gente vai ter que cortar a academia, a gente vai parar de fazer isso. Cara, a gente nunca viveu tanto um tempo do merecimento. Se eu e o Luiz ficar até tarde fazendo uma produção, a gente fala assim, não, amanhã a gente merece, amanhã a gente vai sair. Agora, todo mês eu e ele tem um dia que a gente tira para ser o nosso dia. A gente não entra em rede social, a gente sai, vive a vida. E eu fico assim, gente, a gente escutou tanto que a gente ia ter que parar de viver, que a gente ia ter que parar de fazer. Só que a gente tem aplicado tanto merecimento porque a gente sabe que a gente merece. Porque a gente acorda todo dia cedo, cara, para poder trabalhar. Fica de madrugada fazendo doce. A gente merece. Estão trazendo pro meu negócio. Eu tenho vivido assim, depois que eu aprendi aqui na mentoria de merecimento, eu falo com isso todo dia. A gente merece. Ana Meninas, Paula. apliquem o merecimento. Apliquem. Ana Paula. Qual que é a sua visão da mentoria passada para essa? Liga seu microfone, Ana. Eu tô perdida aqui nos botões. Eu tenho sempre aprendido muita coisa, né? E eu assisto a mentoria, participo, mas eu tenho um parceiro lá que a gente é em comum, né? Igual você e o Renato. Sim. Então a gente vai aprendendo e a gente vai tentar aplicar, com certeza. Ainda estou naquele processo aí que você sabe, mas vai resolver, se Deus quiser. Mas em relação às aulas, você sentiu diferença? Demais. Demais. Senti sim. Ah, E a gente bom. ficou mais entrosada, a gente... É bom conhecer, né, das meninas, um pouquinho de cada um, né? Cada um com a trajetória aí, a gente vai pegando, né? E ver que a gente não está sozinha mesmo, não. Eu senti que esse grupo foi mais unido. Foi.
Verdade. Esse grupo foi mais unido, esse grupo foi mais humano umas com as outras, foram mais parceiras umas com as outras. Foi gostoso ver uma em lá e curtindo e comentando, ajudando a outra no engajamento. É isso que é importante, sabe? É isso que é importante. Mais alguém quer falar? Não? Eu vou falar aqui. Olha, eu gostei demais porque em questão de coragem dos stories e tudo mais, não tô 100% não, mas melhorei bastante. É bonitinha. Tô tentando manter a constância, mas, cara, teve um dia que eu gravei o stories lá, aí a Valéria foi lá e comentou, eu nem acreditei. Mas eu falei, é isso, tem que gravar. Tipo, gravei do meu jeito, simples, sem colocar filtro, sem nada, porque eu não tenho vergonha. É o meu jeito, é o jeito que as pessoas me encontram na rua, é o jeito que as pessoas vão chegar no meu consultório, vão me encontrar. Então, tipo assim, eu gravei e falei, pronto, gente, é isso, vamos lá. Mas eu tenho que manter a constância. Não tô 100% ainda não, mas eu tenho criado coragem para muita coisa. Tem sido muito bom. Tabata, tem surgido resultado no seu Instagram para você? Deixa eu ligar minha câmera aqui. Tem surgido. Eu já fui chamada até de blogueirinha já, sabe? Adoro. Mas assim, foi um blogueirinha pejorativo. Mas eu falei assim, obrigada a Deus, porque eu sei que eu tô no caminho certo. Então, eu tô incomodando alguém. Se tem alguém falando que eu tô blogueirinha, às vezes não tá gostando do que eu tô falando, tá achando que eu tô me achando. Falei, é isso aí, tô no caminho certo, vou continuar. É quando começa a incomodar que tá bom. Eu ouvi assim uma vez. Eu ouvi assim, uma pessoa que tá à sua frente nunca vai falar mal de você, só fala quem tá uns passos atrás. Gente, Camille, você viu que fulano falou? Se falou é porque não tá na minha frente. Então, se não tá na minha frente, ó. A gente tem que viver assim, senão a gente fica louco. Meninas, é isso aí. Na próxima, olha, hoje a gente está no 11º encontro, a gente vai fazer o último na semana que vem. E eu vou mandar para cada uma no privado. Eu tenho uma proposta para vocês da gente renovar de novo. Vou manter um preço bem legal para a gente manter essa constância, a gente fazer um novo ciclo. Né? Agora eu vou ser uma nova protagonista, cria de protagonista. Eu creio que vai vir muito conteúdo legal, muitas experiências bacanas. Né? Eu quero trazer para vocês. Aí vão vir assuntos diferentes, coisas diferentes. Vai entrar pessoas diferentes nesse grupo também. Então, assim, é uma frequência que a gente não abaixa, sabe? E para vocês que estão aqui, pode ter certeza que eu vou honrar a vida de todos vocês. Eu estou até tremendo já. Meu filho, eu falei, segura que é isso que eu... Falei com meu marido essa semana o seguinte, que para ser foguete eu preciso de um porto seguro para aterrissar e de alguém para encher o foguete de combustível. Essa pessoa é ele. Me segura aí. Então, assim, eu vou mandar para vocês no privado durante a semana. E vou esperar passar o jantar. Uma proposta para a gente renovar, para a gente poder manter esse ciclo aqui. E eu quero, já adianto para vocês, trazer vocês com o conteúdo de vocês, com a experiência de vocês, para virem dar a aula da mentoria igual a Camille veio, tá? Pode falar, ô Tabata. Não, ô Valéria, e sem contar que aqui, assim, no grupo, tem muitas pessoas para agregar, sabe? Para poder ajudar. A Miri está aí do marketing e tudo mais, então, assim, tem feito muita diferença para mim também, entendeu? Tem me ajudado muito. Então, assim, o grupo em si tem várias pessoas que, igual a Camille, que deu aí hoje a aula, então, assim, foi muito bom. Muitas pessoas agregando aqui, foi excelente. A ideia é essa, sabe? Usar nós mesmos para nos impulsionar. Claro que eu vou sempre trazer pessoas diferentes para trazer assuntos diferentes. Aquela pessoa que entrar, eu posso trazer uma identidade aqui de novo, gente. Se eu assistir uma aula de identidade de novo, que despertar uma luz na minha mente, que eu sei que isso aqui eu preciso ensinar para as meninas, eu vou vir e vou ensinar para as meninas. Ah, mas é a mesma aula, nunca é a mesma coisa. Tá? Aí vou tentar trazer temas diferentes, coisas diferentes para... A minha ideia é sempre trazer algo que o grupo vai crescer. Se o grupo cresce, bora para frente. E aceito sugestões. Valéria, eu vou mandar para vocês depois um questionário para vocês poderem fazer um feedback para mim da mentoria. Quero que todos vocês façam. Se quem quiser puder me mandar um vídeo, puder me mandar um áudio ou um texto escrito, isso é muito bom para o meu trabalho, para validar. Essa é a validação. É através de vocês que eu posso mostrar para as pessoas hoje.
olha, lá tem um grupo, as pessoas cresceram, as pessoas desenvolvem lá dentro. Então, o feedback ele é muito importante. Do mesmo jeito que vocês precisam do cliente de vocês, eu preciso de vocês. Então, nesse feedback, nesse relatório que eu vou mandar para vocês preencherem para mim, eu preciso de um feedback bacana e eu preciso que vocês me indiquem temas para as próximas aulas. E aquele profissional que a gente não tem aqui, nós vamos buscar ele para trazer a aula para vocês, tá? A Bíblia fala sobre isso. É bom para nós ouvirmos as mesmas coisas. Sim, sempre vai mudar. Sempre algo muda. Eu fiz a dinâmica da tábua umas 4 vezes. Nessa última vez do Protagon, eu tive outra visão de quebrar tábua. Eu fiz a visão a dinâmica das amarras. Eu já fiz umas 4 vezes também no evento. Mas a que eu fiz no Protagon me desmistificou tudo que eu tinha feito lá atrás. Então, é diferente, tá? É isso, vamos tirar uma fotinha para a gente postar, que essa aula foi maravilhosa. Eu não sei para vocês, mas eu estou saindo muito feliz dessa aula, pela participação de vocês, sabe? De vocês entrar, vocês falar, vocês se comunicarem. A Michelle, gente, a Michelle é ótima. A Michelle é a alegria desse grupo lá. Não aguento ela. Então, assim, é muito bom, tá? Eu falo que essa mentoria, para mim, foi a melhor da vida. E ela não terminou aqui. Nós temos mais um encontro para poder fazer. E já adianto para vocês, tá? Vou abrir inscrições da sala secreta para quem quiser ir novamente. Lembrando que quem faz parte da mentoria, eu sempre vou fazer um valor diferente, uma condição diferente. Valéria, vai ter as mesmas coisas? Nunca vai ser as mesmas coisas. Não tem jeito de ser a mesma coisa. Eu evoluí, você também evoluiu, sempre vai ter coisas diferentes, tá? E detalhe também, quarta-feira a gente vai ter um jantar, tem algumas aqui que vão, tá tudo certo, mas eu vou mandar para vocês na semana que vem. Lembra daquela dinâmica, aquele detalhe que tá lá no grupo? Tem um como é que chama, gente? Tem uma coisinha fixa lá. Façam ele, por favor, que nós vamos usar na próxima aula, tá? O que está fixado lá no perfil da mentoria, tá bom? Deixa eu tirar a fotinha. Pera aí. Vou fazer um bumerangue, que hoje está muito bonito, cheio de florzinha. Os bumerangue não, gente, eu sou a velha do celular. Pera aí, gente. Ô, gente, vamos mandar coraçãozinho aí pro bumerangue ficar cheio de coração, por favor. Aí, vou salvar aqui e vou tirar uma fotinha. Pera aí. O ruim é que, pelo Meet, eu não consigo tirar foto de todo mundo. Ficam 4 pessoas sem aparecer para mim. Mas aí depois vocês... A Valéria tirar a foto, o sorriso já congelou. Agora vai. Você bobo aqui, ó. Sorriso todo lindo, ó. Quem tiver com sorriso feio, quero vender para vocês. Existe uma dentista nesse grupo. Ó, beijo para vocês. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Bora levantar essa frequência. Não abaixem a guarda de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Beijos, meninas. Foi muito bom. Beijo, Camila. Obrigada. Obrigada, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Com Deus, tchau. É pra gente sair? Deixa eu só parar a aula.